Você já parou para pensar por que tem gente que trabalha duro a vida toda, mas nunca enriquece? Por que parece que o dinheiro nunca sobra, mesmo quando a pessoa se esforça, faz hora extra e tenta economizar? Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, ensina que não é só sobre quanto você ganha, mas sim sobre como você se comporta com o dinheiro que ganha. Segundo ele, existem hábitos simples e aparentemente inofensivos que foram ensinados desde a infância, em casa, na escola e pela sociedade, e que te mantêm preso num ciclo silencioso de pobreza. Não é azar, não é má sorte, é comportamento. E talvez você esteja repetindo isso todos os dias sem perceber. Kiyosaki diz que os pobres não são pobres só por falta de dinheiro, mas por manterem hábitos que os afastam da riqueza mesmo quando têm oportunidades. O mais perigoso é que muitos desses hábitos parecem normais, comuns, até inocentes. Mas é justamente aí que mora o problema. Eles são silenciosos, sorrateiros e vão corroendo seu futuro financeiro devagar, mês após mês. Para você entender como isso se aplica na prática, imagine o seguinte: a pessoa sente fome, mas em vez de preparar algo com o que já tem em casa, ela começa a desejar uma pizza, um hambúrguer ou uma lasanha. Mesmo ganhando salário mínimo, mesmo sem ter dinheiro, ela dá um jeito de pedir, passa no crédito, no débito, até fiado se for preciso. É só uma vez, pensa ela. Mas essa uma vez vira padrão. Outro exemplo: vai ao supermercado sem lista. Resultado: compra o que chama atenção, o que está em promoção, o que dá vontade naquele momento. Mas esquece arroz, feijão, sabão em pó. A conta estoura e o que era para durar o mês todo acaba em 2 semanas. E o pior, ainda empresta dinheiro para quem já deu calote antes, por dó, por pena, por medo de dizer não. Esses comportamentos são escolhas. E segundo Kiyosaki, são essas pequenas escolhas feitas repetidamente que definem quem vai prosperar e quem vai continuar preso no mesmo lugar. Esse vídeo não é sobre julgamentos. É sobre consciência. Porque enquanto você não enxergar o que está te travando, vai continuar achando que o problema é o salário, o governo ou até Deus. Mas na verdade, o problema pode estar dentro da sua própria rotina. E é isso que eu vou te mostrar agora. São 12 hábitos. 12 atitudes que parecem simples, mas que estão matando suas finanças todo santo dia. E o mais importante, vou te mostrar como cada um deles pode ser identificado e substituído com ações práticas, reais e aplicáveis, mesmo ganhando pouco. Se você já se cansou de ver o dinheiro sumir da conta e não entender o porquê, assista esse vídeo até o final. Porque entender esses hábitos pode ser o primeiro passo para sair do piloto automático da pobreza e finalmente entrar no caminho da liberdade financeira. O primeiro erro que mantém muita gente presa na pobreza é esperar a fome bater para se alimentar. Pode parecer um comportamento sem importância, mas por trás dele existe uma mentalidade de reação e não de planejamento, e isso se reflete diretamente na forma como a pessoa lida com o dinheiro. Quando alguém espera sentir fome para pensar no que vai comer, o que acontece? A fome vem forte, a pressa toma conta, o cérebro quer alívio imediato. A pessoa não quer cozinhar arroz, feijão ou esquentar o que tem na geladeira. O que ela quer é praticidade, sabor e recompensa. Daí surge o pensamento: acho que vou pedir uma pizza, uma lasanha ou um hambúrguer. Mesmo sabendo que o orçamento está estourado, ela passa no cartão de crédito ou usa aquele limite do banco que já está comprometido. E pior ainda, isso se repete várias vezes na semana, virando um padrão de fuga e consumo emocional que destrói o pouco dinheiro que ela tem. Esse hábito revela algo muito mais profundo: a incapacidade de antecipar as próprias necessidades. Quem não planeja a alimentação, dificilmente planeja as finanças. Quem age só quando o problema já apareceu, também só pensa no dinheiro quando a dívida já chegou, o aluguel venceu ou o cartão estourou. A falta de preparo para coisas simples como uma refeição reflete uma postura de vida onde tudo é resolvido na base da urgência, e a urgência quase sempre sai cara. Além disso, ao escolher a comida rápida e cara, em vez de usar o que já tem em casa, a pessoa transforma o alimento em um gatilho emocional de compensação. Ela não está só com fome, ela está estressada, cansada, frustrada, e usa o pedido de comida como uma fuga rápida do sofrimento. Isso alimenta 2 monstros, o financeiro e o emocional. No fim do mês, o dinheiro foi embora, a geladeira continua cheia de ingredientes e a pessoa ainda se pergunta: para onde foi meu salário? Esse é o custo invisível de esperar a fome bater para comer, um hábito pequeno que, se não for corrigido, impede qualquer possibilidade de construção de riqueza. O segundo erro que te mantém pobre é ir ao supermercado sem uma lista de compras.
Parece algo simples e até inocente, mas é um dos comportamentos mais destrutivos para quem vive com orçamento apertado. Quando você entra no mercado sem saber exatamente o que precisa, você se transforma num alvo fácil para as estratégias de marketing. Tudo ali foi pensado para te fazer gastar mais. O cheiro do pão quentinho, a música ambiente, os produtos em promoção nas pontas das gondolas, as embalagens chamativas e os leve 3 e pague 2. E o pior, você compra coisas que nem estavam nos seus planos, porque deixou o seu emocional decidir no lugar da sua lógica. O resultado é o seguinte: você leva para casa salgadinho, chocolate, refrigerante, biscoito recheado, mas esquece o arroz, o feijão, o papel higiênico e o sabão em pó. Você gasta muito, mas não compra o essencial. E depois precisa voltar no mercado de novo. E adivinha? Gasta mais ainda. Esse comportamento revela uma falta de organização que vai muito além das compras. Quem vive sem lista, vive sem plano. E quem vive sem plano, vive à mercê dos impulsos. E impulso é o maior ladrão do seu dinheiro. Quando você entra no supermercado com uma lista bem feita, você tem um mapa, um limite e um foco. Mas quando entra sem lista, você se perde. Cada corredor vira uma armadilha. E como muitas vezes o dinheiro já é curto, esse erro se torna catastrófico. E é desse jeito que o carrinho sai cheio e a fatura do cartão de crédito aumenta, mas a despensa continua vazia do que realmente importa. O pior é que essa falta de controle vira um padrão que se espalha para outras áreas. A pessoa também compra roupa sem precisar, assina serviços que nem usa, e financia coisas sem saber se vai conseguir pagar. Tudo porque não aprendeu a colocar no papel o que realmente precisa. Ir ao mercado sem lista é só o sintoma de algo maior. Você está deixando que o ambiente controle suas decisões em vez de você controlar o ambiente. E enquanto isso não mudar, o dinheiro vai continuar escorrendo pelo ralo. O terceiro erro que te mantém pobre é emprestar dinheiro para quem já te deu calote. E aqui a verdade pode doer. Continuar ajudando quem já te prejudicou financeiramente não é generosidade. É falta de inteligência emocional. Quando alguém te pede dinheiro emprestado pela segunda ou terceira vez, já tendo deixado de pagar antes, você não está só correndo risco, você está confirmando um ciclo de perda que destrói suas finanças e a sua autoestima. Isso acontece porque muita gente carrega a culpa. Medo de ser julgado como egoísta, ou uma necessidade doentia de ser aceito mesmo que isso custe a própria estabilidade. E o pior é que na maioria das vezes, quem mais pede, é quem menos se esforça para resolver os próprios problemas. A pessoa já mostrou que não tem compromisso, que não te respeita como prioridade, e mesmo assim você entrega o seu dinheiro suado, sabendo que vai doer depois. Sabe o que isso revela? Que você ainda não aprendeu a dizer não. E quem não aprende a dizer não para os outros, vai ter que dizer não para si mesmo, para pagar uma conta, para comprar comida ou para realizar um sonho. Emprestar para caloteiro é como abrir um buraco num barco que já está afundando. Parece pouco no começo, mas aos poucos ele engole tudo. Você começa emprestando R$ 50, depois R$ 100, depois R$ 300, e quando percebe, tem R$ 1.000 espalhados em dívidas que nunca voltam. Isso quebra não só suas finanças, mas também a sua confiança em pessoas e em si mesmo. Quem vive assim, acaba virando o banco dos outros, enquanto seus próprios sonhos ficam congelados. A riqueza exige limite, exige discernimento, exige coragem para se proteger emocionalmente de quem só suga. O pobre empresta para manter vínculos, o rico recusa para manter controle. E a verdade é que quem realmente te ama, não coloca sua vida financeira em risco. Quem insiste em te usar como caixa eletrônico emocional, na verdade só está testando até onde você permite ser usado. Por isso, o próximo não que você disser pode ser o primeiro passo para sua liberdade financeira. Porque se você continuar financiando a irresponsabilidade dos outros, vai passar a vida toda se endividando por lealdades mal colocadas. O quarto erro que mantém muita gente presa na pobreza é entrar em consórcio para ter um carro ou moto, achando que está fazendo um bom negócio. Essa é uma das maiores armadilhas disfarçadas de oportunidade. O discurso é bonito, sem juros, planejamento, economia garantida, forma acessível de conquistar seu bem. Mas a realidade é dura. O consórcio é, na prática, um comprometimento financeiro de longo prazo que drena o seu dinheiro e te obriga a pagar por algo que você ainda nem tem. A promessa é de posse futura, mas o boleto chega todo mês como se você já estivesse usufruindo do bem. O problema é que para a maioria das pessoas de baixa renda, esse tipo de decisão financeira é tomada baseada no desejo, e não na estratégia. A pessoa não pensa no impacto do valor mensal no orçamento e nem na incerteza da contemplação. Muitas vezes ela entra no consórcio iludida,
contando com a sorte de ser sorteada logo nos primeiros meses, e quando isso não acontece, ela começa a se endividar, se estressar e até abandonar o grupo, perdendo o que já pagou. Pior ainda é quando a pessoa entra em um consórcio para forçar uma disciplina financeira. Ela diz: pelo menos assim eu guardo dinheiro todo mês. Isso revela que ela não tem autocontrole, e precisa de um compromisso externo para conseguir economizar. Ou seja, ela paga para ter disciplina, quando poderia estar usando essa mesma quantia para montar uma reserva de emergência, investir, ou se preparar de forma mais inteligente para adquirir o bem na modalidade à vista e com desconto no futuro. Além disso, carro e moto não são investimentos. São bens de uso que só desvalorizam com o tempo, consomem com combustível, manutenção, seguro, IPVA e taxas. Entrar num consórcio para comprar algo que vai te gerar ainda mais despesas sem retorno financeiro é colocar seu dinheiro num ralo de ilusão. Enquanto isso, o consorciado vive apertado, limitado e com uma falsa sensação de conquista. O rico só compra carro se ele puder gerar retorno. O pobre entra em consórcio para ostentar posse. E esse é o erro. Você não precisa de um carnê para provar que venceu. Precisa de liberdade. E liberdade começa com escolhas conscientes, não com contratos longos que te prendem por anos. O quinto erro que te mantém pobre é fazer empréstimo para pagar dívidas. Essa é uma das maiores armadilhas financeiras que existem, e que, infelizmente, milhões de brasileiros caem todos os dias. A lógica parece fazer sentido. Estou devendo, vou pegar um empréstimo, quitar tudo e resolver minha vida. Mas o que realmente acontece é o seguinte: você troca uma dívida por outra, com novas taxas, novos prazos e novos problemas. E o pior, sem mudar o comportamento que te levou ao endividamento, você só adia o buraco, sem consertar a causa. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. O fogo parece diminuir por alguns segundos, mas logo volta ainda mais forte. Quando você faz um empréstimo para quitar dívida de cartão de crédito, por exemplo, você se ilude achando que limpou o nome. Mas a verdade é que você só passou a dívida de um lado para o outro, com mais juros embutidos e o mesmo salário apertado. Esse tipo de comportamento revela uma mentalidade reativa, não estratégica. A pessoa vive apagando incêndios em vez de construir prevenção. E o problema é que ao pegar um novo empréstimo, ela dá um alívio psicológico temporário, como se tivesse resolvido a vida, e esse alívio emocional bloqueia a urgência de mudar os hábitos financeiros que causaram a dívida. É por isso que meses depois, ela está devendo de novo. E pega outro empréstimo. E depois outro. E assim se forma o ciclo vicioso. Empréstimo para pagar dívida, que gera nova dívida, que exige novo empréstimo. Quando vê, está com nome sujo, salário comprometido e uma sensação de que nunca vai sair do sufoco. A verdade é que a raiz do problema não está na falta de dinheiro, está na falta de gestão, na ausência de organização e na incapacidade de dizer não para desejos imediatos. Rico resolve dívida com planejamento, corte de gastos e aumento de renda. Pobre tenta resolver dívida com mais dívida. E enquanto esse ciclo não for interrompido com ações práticas e consciência, o dinheiro continuará entrando por um lado e saindo pelo outro, como água em balde furado. O sexto erro que mantém muita gente pobre é visitar lojas no dia do pagamento. Parece algo inocente e até cultural. Afinal, quem nunca ouviu alguém dizer: recebi, vou dar uma volta no centro para ver as novidades? Só que por trás dessa prática existe um comportamento financeiro extremamente perigoso, o hábito de gastar antes mesmo de pensar, planejar ou calcular. No momento em que o salário cai, a mente da pessoa associada à escassez busca automaticamente uma recompensa, um alívio emocional e uma sensação de liberdade. É aí que ela resolve dar só uma olhadinha nas vitrines, nas lojas de roupa, nos eletrodomésticos ou até mesmo no mercado, e basta uma promoção chamativa, uma vitrine bem montada ou um vendedor insistente para transformar aquele passeio inocente em um gasto desnecessário. E como o dinheiro ainda está na conta, a sensação de perda é mascarada. A pessoa compra sem culpa. Só vai perceber a besteira dias depois quando surgirem as contas reais: luz, água, aluguel, escola, remédios. E então vem a dor, o arrependimento e a frustração. Esse comportamento mostra que a pessoa ainda não aprendeu a proteger o próprio dinheiro. Quem tem mentalidade pobre, acha que dinheiro bom é dinheiro gasto, que é melhor gastar antes que acabe ou comprar agora porque pode não dar depois. Já quem tem mentalidade rica faz o oposto. Quando o dinheiro entra, ele não sai correndo para gastar, ele analisa, calcula, prioriza. Antes de qualquer compra, o rico olha para o planejamento, define metas, investe, e só depois, com consciência, consome.
Visitar lojas no dia do pagamento é como colocar uma criança faminta num parque de diversões com cartão de crédito. A chance de exagerar é quase certa. A mente pede prazer, e se você não estiver no controle, vai trocar seu salário por desejos passageiros. Resultado: mais um mês de sufoco, contas parceladas, cartão estourado e a falsa sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. A verdade é que ele é sim, mas você precisa aprender a dominá-lo, antes que ele fuja pelas mãos no primeiro sábado pós-pagamento. O sétimo erro que te mantém pobre é viver dependendo de auxílios e benefícios do governo como se eles fossem solução definitiva para a sua vida. E atenção, não estou dizendo que receber ajuda é errado. Em momentos de dificuldade, esse apoio pode ser essencial para colocar comida na mesa. O problema começa quando a pessoa se acomoda nessa ajuda e transforma o que era para ser temporário em algo permanente, como se aquilo fosse suficiente para sustentar um futuro digno. Ela passa a organizar sua vida em torno do valor que cai todo mês, seja auxílio, Bolsa Família, BPC ou qualquer outro benefício. O foco deixa de ser crescer, aprender uma nova habilidade, buscar oportunidades e vir apenas esperar o dia do depósito. Isso gera uma prisão invisível. A pessoa não percebe, mas está trocando liberdade por sobrevivência, potencial por dependência. E com o tempo, isso destrói a autoestima, porque no fundo ela sabe que poderia mais, mas se resigna com o mínimo. Esse comportamento ainda reforça um ciclo perigoso dentro da própria família. Os filhos crescem vendo que depender do governo é normal, que esperar é mais fácil que produzir, que basta se encaixar num critério social para receber ajuda. E assim nasce uma nova geração com a mesma mentalidade de escassez, medo e acomodação. O que deveria ser uma ponte vira um destino. O rico pensa: como eu gero valor para o mundo e sou recompensado por isso? O pobre acomodado pensa: como eu sobrevivo com o que me derem? E aí está o erro. Nenhum auxílio substitui o poder da ação. Nenhum benefício é mais transformador do que o conhecimento, o esforço e a decisão de crescer. Se você depende de ajuda hoje, tudo bem. Mas essa ajuda precisa ser trampolim, não uma muleta. Ela deve servir para te manter de pé enquanto você constrói um plano para nunca mais precisar dela. Porque no dia em que você parar de esperar e começar a agir, é o dia em que você começa, de verdade, a sair da pobreza. O oitavo erro que mantém as pessoas presas na pobreza é usar o limite do cheque especial como se fosse uma extensão da sua renda. Essa armadilha financeira parece uma solução rápida e fácil para quem está com dinheiro curto, mas na verdade é um caminho direto para o sufoco e o endividamento. O cheque especial oferece um limite que parece um dinheiro extra, disponível a qualquer momento, mas o que muita gente não sabe, ou prefere ignorar, são os juros exorbitantes que incidem sobre esse valor. Quando você usa o cheque especial para cobrir despesas do dia a dia, pagar contas atrasadas ou até comprar coisas supérfluas, está na prática contraindo uma dívida que cresce rapidamente, quase como uma bola de neve. E como os juros são cobrados diariamente, o valor que parecia pequeno pode virar uma bomba financeira impossível de estourar. Além disso, esse comportamento mostra uma falta de controle e planejamento financeiro. Quem recorre ao cheque especial constantemente, vive no limite, sempre correndo atrás do prejuízo, sem conseguir organizar um orçamento que faça o dinheiro durar o mês inteiro. A sensação de alívio imediato ao usar o limite esconde o desastre futuro. Quando a fatura chega e o salário não cobre os juros, o buraco financeiro só aumenta. E aí a pessoa acaba precisando de um novo empréstimo, um novo parcelamento, e a bola de neve só cresce. O rico entende que o cheque especial é uma ferramenta emergencial, para ser usada em casos raros e bem planejados. O pobre trata o limite como um complemento permanente da renda, o que é uma ilusão perigosa. Se você está nesse ciclo, precisa urgentemente mudar esse hábito, porque o cheque especial não é seu amigo. Ele é o vilão silencioso que vai corroendo seu dinheiro e sua chance de mudar de vida. O nono erro que mantém muita gente presa na pobreza é trabalhar demais sem trabalhar bem. Existe uma diferença fundamental entre esforço e estratégia, entre quantidade e qualidade. Muitas pessoas acreditam que se trabalharem o máximo possível, fazendo hora extra, pegando um segundo emprego, ou ficando até tarde, isso automaticamente vai aumentar sua renda e melhorar sua vida. Mas a realidade é cruel. Se você trabalha demais e não vê seu salário crescer, ou só cresce pouco, você está trabalhando errado e ainda está desperdiçando tempo e energia. Trabalhar demais sem foco é como remar contra a correnteza. Você gasta muita força, mas não sai do lugar. Além disso, essa rotina exaustiva pode comprometer sua saúde física e mental, afetar sua motivação, sua criatividade, consequentemente, sua produtividade. A chave para sair desse ciclo é trabalhar bem, ou seja,
identificar e focar nas atividades que trazem mais resultados concretos, seja na geração de renda, no desenvolvimento de habilidades ou na construção de oportunidades. Isso vale tanto para quem é empregado quanto para quem é empreendedor. Trabalhar bem significa planejar, organizar o tempo, aprender a dizer não para tarefas que não agregam valor e investir na própria qualificação para aumentar o potencial de ganhos. Quem não faz isso acaba preso em um ciclo de desgaste, ganhando pouco e sentindo que o esforço nunca compensa. O segredo da riqueza está em ser produtivo, não em ser apenas ocupado. Trabalhar demais sem resultado é uma armadilha que consome seu tempo e sua saúde, e te deixa sempre na corrida atrás do dinheiro, sem nunca alcançar a liberdade. Aprenda a trabalhar de forma inteligente, porque só assim seu esforço vai se transformar em ganhos reais e duradouros. O 10º erro que mantém as pessoas na pobreza é parcelar tudo, inclusive compras pequenas, a perder de vista. Essa prática se tornou comum no Brasil, principalmente por causa da facilidade do cartão de crédito e da cultura do compre agora e pague depois. Só que esse depois chega, e quando chega, chega caro. Parcelar é uma armadilha disfarçada de alívio. A pessoa olha um item de R$ 100, por exemplo, e pensa, são só 10 vezes de R$ 10. Nem vou sentir. Mas o que ela esquece é que já tem outras 5, 10, 15 compras parceladas rolando ao mesmo tempo. E esse monte de parcelas pequenas, que somadas, viram uma fatura de cartão impagável. O pior é que muitas vezes, o que foi parcelado nem era necessário. Uma pizza, uma blusa, um presente, um cosmético. Quando a pessoa acorda para a realidade, o salário já está comprometido com prestações que não geram retorno, que já foram consumidas, e que agora só trazem arrependimento e sufoco. Esse comportamento revela uma mentalidade de curto prazo, de prazer imediato, onde o foco está sempre no agora, e nunca no depois. Rico pensa em comprar com desconto à vista. Pobre se ilude com a parcela pequena e esquece do peso total. Parcelar uma geladeira em 12 vezes com desconto real? Pode até fazer sentido. Mas parcelar hambúrguer, fone de ouvido, perfume, ingresso de show, sapato novo, tudo isso é jogar seu dinheiro no lixo, porque você estará pagando amanhã por algo que já usou ontem. E o problema maior é que esse hábito vira vício. A pessoa perde a noção do que realmente pode pagar. Tudo parece acessível em suaves prestações. Só que no fim, quem vive parcelando, vive sem paz, porque nunca tem o salário livre, nunca tem controle do próprio dinheiro, e nunca tem margem para crescer. Se você quer mudar de vida, o primeiro passo é aprender a diferenciar necessidade de desejo, e o segundo é fazer o possível para comprar à vista, com consciência e com planejamento. Parcelar o que não é essencial é dar um tiro no próprio pé e garantir mais um mês de escravidão financeira. O 11º erro que mantém as pessoas presas na pobreza é jogar na loteria acreditando que um dia vão ficar ricas com um bilhete premiado. Esse é um dos maiores sintomas da mentalidade de escassez e do desejo desesperado por uma solução mágica. A pessoa trabalha duro a semana inteira, reclama do salário baixo, vive apertada, mas todo mês separa uma parte do que mal tem para apostar na sorte. E não é só uma vez, é um costume, um ritual. Aposta no jogo do bicho, na Mega-Sena, na raspadinha, na Lotofácil, torcendo para um milagre acontecer e mudar sua vida. Mas sabe qual a realidade? A probabilidade de ganhar é tão pequena que estatisticamente você tem mais chances de ser atingido por um raio do que de acertar os números. E enquanto isso, o dinheiro que poderia estar sendo usado para montar uma reserva, investir em conhecimento ou até começar um pequeno negócio, é jogado fora, mês após mês, com a ilusão de que a sorte vai bater na porta. Esse hábito revela um pensamento perigoso, o de que enriquecer depende de fatores externos e não de esforço, estratégia e aprendizado. A loteria se torna um símbolo da esperança fácil, do ganho sem mérito, do prêmio sem processo. E isso é completamente contrário à mentalidade dos ricos. Nenhum bilionário do mundo ficou rico apostando na loteria. Eles enriqueceram criando, inovando, assumindo riscos calculados, investindo tempo, energia e conhecimento. Quando você deposita sua fé financeira num jogo de azar, você está dizendo inconscientemente: eu não acredito que consigo por conta própria. Preciso que algo improvável aconteça para minha vida melhorar. E esse pensamento sabota qualquer chance real de progresso. Pior ainda é quando a pessoa perde dinheiro com o jogo, e mesmo assim insiste, achando que da próxima vez será diferente. Isso se chama autoengano financeiro. Se você quer prosperar de verdade, abandone a fantasia do bilhete premiado e comece a construir, mesmo que devagar, com o pouco que tem. Porque sorte de verdade é quando a preparação encontra a oportunidade, e isso a loteria nunca vai te dar.
O 12º erro que mantém as pessoas na pobreza é deixar para começar a educação financeira depois. Essa frase é clássica. Agora não dá, tô sem tempo. Quando as coisas melhorarem eu penso nisso. Só que essa melhora nunca vem, porque ela depende exatamente do conhecimento que está sendo adiado. A pessoa vive no sufoco, mal consegue pagar as contas, o salário nunca dá, mas ao invés de parar tudo e aprender como administrar o que tem, ela segue empurrando com a barriga. Vai levando. Vai sobrevivendo. Vai adiando o aprendizado que poderia transformar sua realidade. E enquanto isso, o tempo passa. As dívidas aumentam. O estresse cresce. As oportunidades somem. Porque a verdade é simples e dura. Sem educação financeira, não existe riqueza duradoura. Você pode até ganhar um dinheiro extra, receber uma herança ou um bônus inesperado. Mas se não souber lidar com isso, vai perder tudo. Como já aconteceu com milhares de pessoas que ganharam na loteria ou receberam grandes somas, e voltaram à pobreza poucos anos depois. Esse comportamento de adiar a educação financeira mostra que a pessoa ainda não entendeu o valor do conhecimento aplicado ao dinheiro. Ela acha que precisa de mais salário, quando na verdade precisa de mais sabedoria. Acha que o problema é o que entra, quando na verdade é como sai. Educação financeira não é um luxo, é uma ferramenta de sobrevivência. É o que te ensina a controlar os gastos, fugir de armadilhas, sair das dívidas, investir melhor e construir patrimônio. E o melhor, você não precisa de faculdade, nem de milhares de reais para começar. Basta disposição, foco e a humildade de reconhecer que ninguém te ensinou isso, mas que a partir de agora, você pode aprender. Quem adia esse processo, escolhe continuar no escuro. Quem começa hoje, mesmo com pouco, acende uma luz que pode mudar não só a própria vida, mas de toda a família. Porque o conhecimento certo no momento certo vale mais do que anos de trabalho duro no piloto automático. A pergunta que fica é: você vai continuar deixando para depois, ou vai decidir mudar de verdade, a partir de hoje? Agora que você conheceu os 12 hábitos que silenciosamente mantêm milhões de pessoas presas na pobreza, é hora de fazer um exame honesto. Quantos desses comportamentos ainda fazem parte da sua rotina? A pobreza não é apenas uma condição financeira. Ela é, antes de tudo, um estado mental e comportamental, que se manifesta nas pequenas decisões do dia a dia. Comprar por impulso, parcelar sem pensar, viver endividado, depender dos outros, adiar o conhecimento e fugir do planejamento, tudo isso vai se somando como uma corrente invisível que te impede de crescer. O problema é que, como são hábitos comuns e socialmente aceitos, a maioria das pessoas nem percebe que está se autossabotando. Elas acreditam que todo mundo faz, então deve estar certo. Mas a verdade é que o que é comum não é necessariamente o que funciona. Se você quer um resultado diferente, precisa começar a agir diferente. A boa notícia é que você pode mudar tudo isso a partir de agora. O primeiro passo é reconhecer os erros. O segundo é se comprometer com a mudança. E o terceiro, o mais poderoso de todos, é agir com constância, mesmo quando parecer difícil. Porque é no hábito que mora a transformação. Nenhum milionário ficou rico por sorte ou milagre. Eles fizeram escolhas inteligentes, sustentadas por disciplina e clareza. E você também pode. Não importa se hoje você ganha pouco, se está endividado, se nunca conseguiu guardar dinheiro. Isso pode mudar. Mas não vai mudar sozinho. A mudança começa quando você decide que não aceita mais viver como vive. Que é quando você entende que cada decisão tem um custo e que o preço da ignorância financeira é a estagnação. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe ele morrer aqui. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. E mais importante, assuma o controle da sua vida financeira a partir de hoje. Porque se você não mudar seus hábitos vão continuar te mantendo no mesmo lugar. E você merece mais do que isso. A decisão é sua. A mudança também. Se esse conteúdo abriu seus olhos e te ajudou a enxergar os hábitos que estavam te impedindo de crescer, dá um like nesse vídeo, porque isso mostra para o YouTube que ele precisa chegar a mais pessoas que estão vivendo exatamente esse tipo de realidade. Se inscreve no canal agora mesmo para continuar recebendo vídeos como esse, com verdades diretas, exemplos práticos e caminhos reais para você sair do sufoco e construir uma vida financeira sólida. E não esquece, comenta aqui embaixo qual desses 12 hábitos mais chamou sua atenção, ou qual deles você vai eliminar da sua vida a partir de hoje. Seu comentário pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Vamos juntos quebrar esse ciclo e construir uma nova realidade. Seu futuro começa com uma decisão. E essa decisão pode começar agora.